palavra do dia. A palavra do dia. Amém. A palavra do dia de hoje está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 14. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, porém eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e de jejum. Irmãos, nós lemos agora aqui um episódio da cura do jovem possesso. Nós vemos aqui que um pai levou seu filho, que estava possesso por um espírito imundo, por um demônio, até os discípulos de Jesus. E a palavra fala que os discípulos, eles não puderam expulsar o demônio, não puderam fazer o milagre acontecer. E aí, Jesus expulsou o demônio, curou o enfermo. E os discípulos chamaram em particular e perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos? E Jesus citou aqui a respeito da fé. E também citou a respeito do poder do jejum e da oração. E nós vemos o quão é importante, irmãos e irmãs, nós lermos a palavra de Deus, interpretar e tirar de cada versículo da palavra segredos espirituais, posicionamentos que nós precisamos enxergar, entender que é por isso que a Bíblia ela é tão atual nos dias de hoje também, e será para sempre até a volta do Senhor. Por quê? Porque quando nós entendemos aquilo que nós estamos lendo e nós pegamos os segredos espirituais, nós vivemos milagres, nós vivemos aquilo que os antepassados, aqueles que estão relatados aqui na palavra do Senhor, eles viveram, nós podemos viver hoje. Não é porque estamos hoje em outro século, estamos hoje em outros tempos, as coisas mudaram, agora as coisas... Não, irmão, é a mesma coisa, o mundo espiritual não mudou. As regiões celestiais em Cristo Jesus, elas continuam a mesma. São os mesmos princípios, são as mesmas armas, são os mesmos posicionamentos e nunca vai mudar. Então, nós vemos aqui aquilo que é uma estratégia que Jesus colocou diante dos discípulos, ensinando eles. Por que, mestre, nós não conseguimos realizar sermos instrumento de Deus para expulsar esse demônio, curar esse menino? E Jesus colocou: por causa da pequenez da vossa fé.
Pois, em verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, já viu um grão de mostarda, irmã Elaine? Nossa, irmã, é uma coisinha. É menor que um grão de areia, não é? Nossa. É? Ó. Pitiquitinho. Então, o problema era a quantidade da fé. Tá aqui, ó, por causa da pequenez da vossa fé. Então, a fé, né? A fé dos discípulos, então, estava bem pequenininha, Tava né? bem pequena, né? Mas assim mesmo que a palavra diz, né? Mesmo que for que nem um grão de mostarda. Se for um grão de mostarda, Sim, fala para esse monte, passa de daqui a colar aqui, né? Em nome de Jesus. tá assim, aqui, ó. Direis a esse monte, passa daqui para colar e ele passará, nada vos será impossível. É verdade. Só que aqui ele colocou, mas esta casta aqui, É, ela só sai com jejum e oração. verdade. Então, tem que ter fé, Sim. mas tem que ter oração, Oração, e jejum. As estratégias, né? as estratégias. Então, hoje o dia a dia, irmã Elaine, está tão corrido que a gente não consegue nem orar direito se É não se verdade. posicionar Sim, mesmo. não conseguimos. É tanta coisa para fazer, né? Isso mesmo. Então Que nós vamos, né? Aquele, Vai empurrando com a aquela barriga quando correria, chega o final do Pai, dia. Obrigado, amém. Né? E aí o que acontece? A gente mal sabe se nós não começarmos já o dia posicionado, Sim, em fé, conseguir pelo menos ler um trechinho da Bíblia, sim, meditar, é. porque é aqui, é na palavra e buscando no Senhor que o nosso dia vai fluir. Fluir. E aí a gente, né, na nossa inocência, Às vezes a pessoa acorda já atribulado, já pega o celular. Ai, meu Deus, que horas são? Aí já aproveita, já vê o WhatsApp. sim, já estou atrasada, que mando mensagem, tem Ixi, recado. deixa eu mandar olha, mensagem pro sim, chefe que eu vou chegar atrasada. fulano para ciclano, Bertano, e não teve aquele se- momento né? de Não comunhão tem. com o Senhor pela manhã. E deixa por último, irmão. Sim. Aí chega em casa cansado, vai fazer comida e tal, aí chega, Também. deita, quando vai orar, dorme. Pegou no sono, já foi. E já foi. E aí vê que teve aquele dia, aquele cansaço, aquele dia sobrecarregado, as coisas ficaram tudo enrolada, não correu bem, o que era para ser sim foi não, o que era que deu não e enrolou tudo. Uma tribulação, o chefe brigando. Sim, esqueceu do principal, né? É o que O nós posicionamento. temos que sim, estarmos atentos, acordar até um pouquinho mais cedo. É o que a gente Serve aconselha, para você né? e para mim também, viu, irmãos? Para mim também. Né? E fazer a oração. Porque Primeiro depois lugar. disso, sim, É Deus. buscar o Senhor. Porque é Deus que nos dá a vitória. É verdade. É. E aí nós somos enganados, né? Isso. Ficamos naquele verdade. dia tribulado, quando as coisas podiam ter fluído assim, né? Fluido na paz. Exatamente. Por quê? Porque o jejum, vamos falar um pouco sobre o jejum. A oração, assim, a gente faz, sim. Sim. Só que tem que ter um tempo maior. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Por quê? Porque ele estava num ambiente que ele sabia que ele tinha que se consagrar. Sim. É. E hoje nós estamos num momento, num tempo, que a Sim. gente tem que entender isso. A gente precisa se consagrar. É verdade. Daniel, ele tinha sabedoria. Ele era um homem inteligente, tinha os dons do Senhor. Mas ninguém sabe o particular que ele tinha com Deus, né? É verdade. Às vezes as pessoas olham para você e pensam, essa daí tem sorte. Essa daí né? Essa daí é desenvolta. Mas só você sabe o que você faz, o que a tua luta, a tua labuta, o teu trabalho, o teu sofrimento, os seus dias de choro, É verdade. em um travesseiro, só você e Deus. Mas Daniel, ele sabia, para eu vencer a Babilônia, eu preciso me posicionar. É. E hoje Deus está falando conosco, com você, irmão, irmã. Para você vencer essa guerra, você precisa se posicionar. Você precisa aumentar, alimentar a tua fé. A fé é a certeza daquilo que você não está vendo. Isso é fé. Hebreus diz, a fé é a certeza daquilo que você não vê, você não enxerga. Fato e convicção daquilo que você não enxerga. Ou seja, irmão, você está falando, mas eu não estou vendo nada.
Então, aí você anda pela fé. Eu não estou vendo, mas eu creio. Deus vai fazer, Deus já está fazendo. Você ora como se já está acontecendo. E você se posiciona em jejum. Porque tem situações que você só vai vencer com o jejum. E o que é o jejum? O jejum é você mortificar a sua carne. Mortificar a sua vontade carnal. É você subjugar a sua vontade. E como que faz isso? Né? É por abstinência de alimento. Né? A palavra diz que Jesus, quando ele foi ser tentado por Satanás, ele jejuou. Ele não comeu 40 dias. A palavra não diz que ele não bebeu, mas a palavra diz que ele não comeu 40 dias. E aí quando terminou, Satanás aparece para ele e a primeira coisa que ele oferece é um pedaço de pão. Oh, Jesus. Só que Jesus, ele mortificou a carne, e quando nós mortificamos a carne, nós temos que fortalecer o nosso espírito. Não é só ficar sem comer, é você subjugar a sua carne, colocar ela, vamos dizer assim, né, claramente, de uma maneira fácil de entender. Carne, fica quietinha aí, que agora eu vou ouvir o Espírito Santo. Ai, mas o estômago está doendo. Ai, eu vou passar mal nas restrições. Deus, sacrifica a sua carne. Vai sacrificar a carne e vai gritar. E quando a carne grita, aí você está dizendo no mundo espiritual, você não manda, quem manda é o Espírito Santo. E aí as coisas vão começando a esclarecer, você vai começando a enxergar, ter discernimento do que você tem que falar, do que você tem que fazer, no momento que você tem que se calar, no momento que você tem que falar alguma coisa, se posicionar. Você fica sensível à direção de Deus. E você começa a praticar o passo a passo para você viver o milagre. E você começa a receber a autoridade no mundo espiritual para expulsar castas que não iriam sair somente com uma oração. Às vezes na sua vida você está enfrentando problemas que você já orou, você já buscou, você já fez campanha e o negócio não está acontecendo. Sabe por quê? Porque você está deixando a sua carne falar mais alto. Você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Aquilo que é a direção que Deus está te mostrando. Faça isso. E aí você acaba colocando os pés pelas mãos quando você vê, você já fez totalmente ao contrário do que o Senhor está falando para você fazer. Por quê? Porque a sua carne está prevalecendo. A sua vontade está prevalecendo na sua vida. Então o Senhor está dizendo para você, em nome de Jesus, é tempo de você usar a arma do jejum. É tempo de você usar. É tempo de consagração. Nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer o ano que vem com o país. E nós muitas vezes vemos a igreja, pessoas da igreja, às vezes estão tão preocupadas com as coisas físicas, carnais, materiais, e não estão se posicionando espiritualmente. Irmãos, estamos no meio de uma Babilônia espiritual. E você vai se posicionar a partir de hoje, como o Senhor está te direcionando. E Jesus aqui, só para finalizar, em Mateus 6, versículo 16, diz, Jesus orienta como jejuar.
Jesus diz assim, Mateus 6,16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, eu digo que eles já receberam a recompensa. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, mas sim ao teu Pai, em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém, irmãos? Então tem muitas pessoas que elas querem mostrar, né? Eu faço, eu jejuo, eu oro, e fica naquela aparência, né? Nem lava o rosto, acorda de manhã, nem escova o dente, porque está mostrando que é uma pessoa boa. Aí Jesus falou, tá bom, quer fazer assim? Tá bom, você já ganhou a recompensa. A recompensa você já ganhou, o aplauso do homem você já ganhou. Quer ficar só nisso? Né? E eu nem sei porque eu estou falando isso, mas amém. Então, mas aquele que quer receber a recompensa, ele não precisa mostrar para ninguém. Ele faz em secreto. Unge a cabeça, lava o seu rosto, para não parecer, para que ninguém perceba que você está agindo. Mas você está agindo. E na região celestial, o teu Pai está vendo você. E o teu Pai, nosso Deus, o nosso Pai, Ele que está vendo o teu secreto, Ele vai te recompensar. Em nome de Jesus. Amém? Então, a partir de hoje, irmão, irmã, separe algo que custe, que te sacrifique e faça um jejum. Peça para o Espírito Santo falar qual o período que você vai fazer. Nós estamos a poucos dias de um novo ano. Verdade, né, presbítera? E nós vamos nos posicionar para quê? Para que o próximo ano abra-se um novo tempo, um novo ciclo. Como que você está, irmã, se posicionando para virar essa nova chave? Se posicione dessa maneira e você vai começar a ver ainda esses poucos dias de 2022, as coisas começando a acontecer. Porque o Senhor dará resposta. Assim como Daniel estava lá em jejum 21 dias, na guerra, batalha, e não estava vendo nada acontecer, mas aí, depois de 21 dias, o anjo Miguel chegou e falou, olha, desde o momento em que você, aleluia, você se posicionou em orar, o Senhor me enviou. Glória a Deus. Aleluias. E aí, o arcanjo Miguel estava em guerra espiritual e chegou depois de 21 dias, falando, desde o momento que você se posicionou e orou, Deus dos céus, o Senhor me enviou. E hoje você vai viver a liberação. Aleluia, é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, para a tua vida. Deus está enviando os seus anjos para trazer a virada de chave, um novo ciclo, um novo tempo para a tua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Tão somente se posicione. Ore, jejue, aumente a tua fé, aumente a tua comunhão com Deus. Acorde mais cedo. Acorde mais cedo, durma um pouco mais cedo. Acorde mais cedo e dê a sua primícia ao Senhor. As suas primeiras horas, seus primeiros minutos. Já abra os seus olhos e já glorifique em gratidão ao Senhor. Agradeça, diga, Senhor, obrigada por mais um dia que o Senhor me concedeu em que eu abri os meus olhos. Obrigada porque eu dormi, deitei, dormi, acordei e o Senhor me guardou. Consagro esse dia a Ti, Senhor. Consagro a minha vida, o meu trabalho, a minha família, os meus filhos, o meu casamento. Consagro a minha casa, tudo que eu tenho é seu. Em nome de Jesus.
e consagre o teu jejum. Consagre o jejum, que mortifique a tua carne e que dê lugar ao Espírito Santo, porque grandes coisas o Senhor fará. Em nome de Jesus. Essa